Olá! Hoje eu vim falar com você sobre o significado das pintas pela linguagem do corpo. Mas antes, se você ainda não é inscrito no canal, não se esqueça de se inscrever no canal. Deixa aquele like que eu gosto tanto, porque o like mostra para mim que você está gostando dos meus vídeos e faz com que o YouTube mostre esse vídeo para mais pessoas. E deixa sempre o comentário, que eu amo ler os seus comentários. Muito bem, então vamos lá. Falar de pintas, na verdade, é um assunto muito extenso. Então hoje eu vou falar basicamente como funciona o aparecimento das pintas no nosso corpo. Porque cada pinta, e eu tô falando de pinta, aquela marquinha escura, marronzinha, que não é saliente, que aparece no nosso corpo. Aquela que é saliente da cor da pele é verruga. E verruga, na verdade, significa as frustrações e as decepções que nós tivemos na vida. Então, dependendo da frustração e da decepção, tem aquela marca que aparece no seu corpo em forma de verruga. Não é sobre isso que eu vou falar hoje, que eu já expliquei basicamente o que é. Eu vou falar sobre pinta, que é aquela marca marronzinha. Então, as pintas, elas podem representar várias situações e cada pinta, dependendo do lugar, ela tem uma representação, tem um significado. Então, é impossível falar de todas as pintas, de todos os significados neste vídeo. Mas eu vou falar basicamente, então, como é que funciona o aparecimento das pintas. Então, as pintas, elas podem aparecer em 3 momentos da nossa vida. Na nossa infância, na nossa adolescência e na nossa fase adulta. Então, o que é uma pinta? Uma pinta nada mais é do que um marco negativo que você teve na sua vida e que aquilo ficou registrado no seu corpo. Como assim? Pode ser visto como um trauma ou uma situação muito negativa, muito desafiadora que você viveu na sua vida em determinados momentos, ou na infância, na adolescência ou na vida adulta, e que naquele local foi registrado como uma forma de pinta, uma marca, tá? Então, você também pode falar, mas e as crianças que já nascem com pintas? Então, as crianças, a gente sempre fala que elas estão na energia ou do pai ou da mãe. Então, se uma criança já nasce com uma pinta, a gente tem que somente observar o lado que essa pinta nasceu. Porque lembre-se que eu já falei em outros vídeos, tudo que acontecer no nosso corpo, na parte interna ou externa do lado direito, está representando a nossa mãe. Tudo que aparecer no nosso corpo, interno ou externo do lado esquerdo, está representando o nosso pai. Então, a criança que já nasce com uma pinta, de qualquer um dos lados, você tem que pensar na situação que aquele pai ou que aquela mãe vivia no momento da gravidez dessa criança. Então, aí está justificado o aparecimento já na criança, no nascimento da criança, uma pinta. E aí tem então o desenvolver, o desenrolar da vida, que vão aparecendo esses marcos no corpo, né? Então é muito, por isso que não dá para falar de cada pinta, porque cada um tem pinta em algum lugar. Tem pessoas que têm várias, tem pessoas que têm uma, tem pessoas, enfim, tem no rosto. Então você tem, se você tem pinta, você tem que primeiramente observar o local que essa pinta apareceu, se é do lado direito ou do lado esquerdo. Se for dos dois lados, então você teve alguma coisa, alguma situação, algum marco negativo relacionado a pai ou mãe. E podem ser várias coisas, assim, esse marco negativo pode ser um trauma, uma decepção, várias coisas que aconteceram. Então eu vou contar basicamente o que aconteceu comigo, para que você tenha uma ideia de como você avalia suas próprias pintas. Teve um determinado momento na minha vida, lá em 2011, que eu estava passando por uma situação profissional muito difícil. E eu, nesse mesmo ano, eu fiquei grávida da minha segunda filha. E eu desenvolvi, nasceram várias pintas do lado do meu corpo, nessa região aqui abaixo do sutiã, né, um pouco abaixo aqui do seio. Várias pintinhas pequenininhas, foram dos dois lados. E aí, eu não sabia o que era aquilo e tal, e fiquei um tempo com aquilo. Agora elas já estão sumindo, já estão praticamente invisíveis, porque a pinta também, ela some, ela pode desaparecer se aquela situação for resolvida na sua vida. Então hoje elas já estão praticamente sumidas, não tem quase nenhuma, mas naquela época ficaram bastantes e bem visíveis. E eu não sabia o porquê que apareceram tantas pintas exatamente no momento que eu estava de uma gravidez, que
A gravidez em si estava muito bem, estava tranquilo, estava muito feliz com a chegada da minha nova filha, mas eu estava vivendo um momento profissional bem desafiante. E aí, conversando com a minha professora de linguagem do corpo, eu tirei a dúvida com ela. E aí eu descobri que essa lateral aqui, as laterais do nosso corpo, representam a nossa guarda, o nosso estado de defesa, o nosso estado de vigília, de guarda. E realmente eu estava vivendo uma situação que eu queria logo terminar aquela situação, então eu estava num estado de defesa. E aí foi que eu desenvolvi de ambos os lados as pintas. Olha que coisa, e eu não sabia, eu vim descobrir isso há pouco tempo. Então eu contei essa história para que você pense um pouquinho sobre aonde apareceram as suas pintas, em que região, né? E principalmente o lado, se for o lado direito, alguma coisa relacionada a seu pai, a sua mãe, ou mulheres importantes na sua vida. Se for do lado esquerdo, a seu pai ou homens importantes na sua vida. Então, é isso que dá para falar sobre pintas. Como eu disse para vocês, não tem como explorar mais, porque aí eu precisaria ver a pinta de cada um. Mas se você tiver alguma dúvida e quiser saber mais específico, deixa aí no comentário, eu vou procurar saber, vou procurar me informar para eu poder te ajudar, tá certo? Gratidão por você ter ficado até aqui, eu te vejo nos próximos vídeos e namastê!